uma saudação inicial aos meus alunos, né, do quinto período. E como foi falado para vocês, em virtude da falta de tempo de concluir todos os tópicos da emenda que eu propus para esse semestre, eu apresentei como sugestão, que foi acolhida pela turma, a gravação de uma aula sobre tutelas provisórias. Então, eu estou realizando na data de hoje e vamos iniciar, então, a aula relativa à tutela provisória, que vai compor o trabalho do quinto período referente à parcela da prova. Bom, quando falamos em tutela provisória, eu preciso inicialmente aferir o fundamento constitucional que impõe a sua previsão no Código de Processo Civil. E esse fundamento constitucional, ele está relacionado, ele emana propriamente do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, quando a Constituição Federal estabelece no artigo 5º, 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão, ela está, na realidade, assegurando um direito fundamental de acesso à jurisdição. O acesso à jurisdição, todavia, ele não se limita a franquear a todo cidadão o acesso à justiça propriamente. O acesso à jurisdição ele é muito mais do que isso. Ele se refere ao acesso a uma jurisdição, porém, a uma jurisdição que seja suscetível de prestar uma tutela tempestiva e adequada e, da mesma forma, uma tutela efetiva. Portanto, esses três vetores, tutela jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada, eles integram esse direito fundamental de acesso à jurisdição, contemplado no artigo 5º da Magna Carta, que, por sua vez, ele reverte na necessidade do legislador infraconstitucional estabelecer previsões de mecanismos que sejam suficientes para essa finalidade. E quando eu menciono o direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada, eu estou, na realidade, sustentando que, embora a finalidade do processo civil seja propriamente atingir a tutela final que ocorre com a sentença, eu não posso, por outro lado, me esquecer de que algumas situações, e aliás, eu vou além, diversas situações do nosso cotidiano, da nossa vida, reclamam uma providência que seja prestada antes da sentença. O que eu quero dizer para vocês, portanto, é que, enquanto o cidadão aguarda a prestação da jurisdição, a prestação da tutela definitiva através da sentença, algumas situações podem ocorrer na vida dele que comprometem essa prestação da tutela efetiva, adequada e tempestiva, que é propriamente o objetivo da jurisdição. Então, a rigor, a prestação da tutela jurisdicional intempestiva, tardia, ela não se coaduna com o princípio do acesso à jurisdição, justamente porque a parte, o autor, o jurisdicionado, ele não terá uma prestação que possa servir aos anseios dele. É nesse sentido, então, que eu encontro um fundamento constitucional para justificar a previsão no Código de Processo Civil de tutelas provisórias, assim, tutelas provisórias no sentido de tutelas que são prestadas como forma de realizar ou acautelar ou conservar o direito da parte até o momento em que a prestação da jurisdição é realizada de forma definitiva através da tutela jurisdicional definitiva que ocorre através da sentença. Portanto, mostrou-se necessário, para o cumprimento dessa garantia fundamental,
que o legislador infraconstitucional estabelecesse técnicas processuais suficientes e que pudessem dar conta dos seguintes riscos: risco ao resultado útil do processo, risco ao resultado útil do processo, risco de dano irreparável de difícil reparação, ou seja, técnicas que pudessem se voltar, que pudessem prevenir o risco ao resultado útil do processo, risco de dano irreparável de difícil reparação, ou mesmo estabelecer técnicas que, diante da evidência de um direito, o autor, amparado por uma tese robusta, não sofresse o ônus do tempo processual, ou seja, não tivesse que aguardar o ônus do trâmite processual regular, do trâmite processual necessário para a prolação da sentença de mérito. A rigor, então, o fundamento constitucional das tutelas provisórias se ampara nessas premissas que eu acabei de mencionar. São técnicas desenvolvidas pelo legislador infraconstitucional com esteio na garantia fundamental de acesso à jurisdição, que permitem que a jurisdição seja prestada de forma tempestiva, adequada e efetiva. Até porque, como eu disse, a espera pela sentença de mérito pode ser bastante longa e, em virtude disso, o seu direito pode vir a perecer ou sofrer as mazelas do tempo. E, baseando-se nessas premissas, eu inicio falando das tutelas provisórias de acordo com o CPC. Elas estão previstas, a rigor, no artigo 300 do CPC, e uma característica, uma curiosidade que é imprescindível mencionar para vocês é que, ao contrário do Código de Processo Civil de 73, que estabelecia um livro próprio para as tutelas cautelares, o Código de 2015 ele estabeleceu um regime unificado das tutelas provisórias. Isso não significa dizer que não exista uma classificação funcional. Eu vou mostrar para vocês que essa classificação existe. No entanto, aquele modelo do Código de Processo Civil revogado, de 73, que estabelecia um livro próprio para tutelas cautelares, ao passo que estabelecia a tutela provisória antecipada num dispositivo próprio, isso não existe mais. O Código de Processo Civil, ele unificou as tutelas provisórias, de modo que o operador do direito que necessita de uma tutela provisória, ele vai se amparar inicialmente no dispositivo contemplado no artigo 300 do CPC, conforme a necessidade dele, conforme a necessidade e adequação da tutela provisória que será necessária para a situação concreta que se propõe. Bom, nós vamos falar agora sobre o regime único das tutelas provisórias no CPC 2015, né? Que é o que ora tratamos. É importante destacar que é inevitável a comparação com o CPC revogado para que eu possa identificar as marcantes distinções que ocorreram entre a legislação revogada e o CPC atualmente em vigor. Bom, quando eu me refiro ao regime único das tutelas provisórias, eu estou me referindo ao seguinte aspecto. O CPC 73, ele previa no seu bojo um livro próprio das tutelas cautelares. Então, ele estabelecia um livro com diversas cautelares típicas, previstas especificamente, e a tutela antecipada propriamente estava prevista num único dispositivo do CPC então revogado. Essa situação ela não existe mais, ela acabou, na medida em que o CPC 2015 ele estabeleceu uma verdadeira simplificação das tutelas provisórias. Ele unificou as tutelas provisórias
num único dispositivo. Então, os livros próprios das tutelas cautelares não mais existem. Eles estão previstos num único dispositivo que estabelece as tutelas que serão necessárias de acordo com a necessidade do direito material. Então, a partir da perspectiva do direito material que deverá ser tutelado, num único dispositivo é estabelecido qual a tutela que será adequada para acautelar um direito ou, eventualmente, para a satisfação ou satisfazer esse direito. A tutela provisória, a rigor, ela é um verdadeiro instrumento do processo. Ela tem por escopo, por finalidade, tutelar o direito material. Quando eu me refiro à instrumentalidade das tutelas provisórias, eu estou me referindo justamente ao seu escopo, à sua finalidade, à sua vocação. Ela não existe por si, ela tem por escopo tutelar uma situação de direito material, assegurando que a tutela jurisdicional, com fundamento no direito fundamental de acesso à jurisdição, que eu já frisei para vocês, está relacionado com uma prestação efetiva, adequada e tempestiva, ela seja observada. Então, a tutela provisória, ela identifica ela se identifica como um instrumento a serviço do direito material. Na sequência, eu vou falar das características gerais das tutelas provisórias, antes de eu adentrar propriamente nos aspectos relativos à sua classificação, nos aspectos relativos à sua funcionalidade. Então, eu sintetizei as características gerais das tutelas provisórias nas seguintes perspectivas e nas seguintes características. Sumariedade. A sumariedade, ela se opõe, ela se antagoniza com a definitividade ou com a cognição exauriente. Eu quero dizer com isso que as tutelas provisórias, elas têm por característica uma cognição sumária, uma cognição superficial, uma cognição rarefeita, ou seja, elas são analisadas com base no juízo de mera probabilidade. Esse juízo de mera probabilidade, ele está amparado nos documentos que são apresentados pelo autor e que são a partir dos quais o juiz pode analisar superficialmente se existe ou não a probabilidade do direito invocado ser acolhido ao final. A sumariedade, ela está relacionada, portanto, dentro da teoria da cognição, numa cognição superficial que, para vocês bem compreenderem, ela se opõe à cognição exauriente, que é própria de uma dilação probatória, de uma produção ampla de provas e de um juízo de certeza que o juiz só vai obter no momento de prolatar a sentença de mérito. Então, é nessa perspectiva que vocês devem compreender a sumariedade como uma primeira característica das tutelas provisórias. Uma segunda característica que eu menciono é a temporariedade. Veja, parece até contraditório eu mencionar a temporariedade como característica das tutelas provisórias, haja visto que o nome que o Código atribuiu a elas é tutelas provisórias e não tutelas temporárias, mas eu vou explicar para vocês, para que vocês compreendam a finalidade, né? A finalidade e a funcionalidade dentro da perspectiva da temporariedade. Embora a tutela seja denominada de provisória, o fato é que, quando você se refere à provisoriedade, você está antagonizando com a definitividade, ou seja, tutela provisória, ela aguarda o quê? Ela é provisória porque ela está aguardando o desfecho do processo e a obtenção de uma tutela definitiva ou uma tutela final. A tutela a tutela provisória, ela perdura até um segundo momento, até um momento processual em que a cognição é realizada
de forma exauriente e, através da sentença, obtém-se a tutela final. Por que eu utilizei essa terminologia temporariedade? Nem sempre a tutela provisória ela vai se esgotar com a tutela final. É possível, em algumas situações, isso não é raro, que a tutela provisória ela ultrapasse o momento da tutela final que é prestada com a sentença. E vamos ao exemplo. Imagine uma situação em que uma tutela provisória cautelar de arresto é prestada numa ação de cobrança. Então, é proposta uma ação de cobrança de A contra B, e A, temeroso pelas condutas do réu, que está dilapidando o seu patrimônio para se furtar o cumprimento da obrigação, solicita ao juiz a concessão de uma tutela provisória cautelar de arresto de bens. Arresto de bens nada mais é do que uma tutela cautelar voltada a separar alguns bens. O termo é arrestar ou separar alguns bens em valor suficiente para adimplir uma obrigação que pode surgir com a sentença, uma condenação que pode surgir com a sentença. É uma tutela voltada a garantir o crédito que está sendo discutido na demanda principal. Ora, uma vez concedida a tutela cautelar de arresto, e uma vez prolatada a sentença de mérito, ainda que a sentença de mérito que presta a tutela final seja favorável ao autor, me parece muito claro que a tutela provisória cautelar ela não vai se esgotar no momento da sentença. Ela não vai se extinguir com a sentença propriamente, justamente porque o réu ele pode interpor um recurso de apelação. Essa apelação seria recebida no seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo, e se a tutela provisória de arresto ela fosse extinta, fosse revogada com a sentença, ela perdurasse apenas até a sentença, portanto, certamente o autor ficaria desguarnecido de uma garantia enquanto não fosse julgado o recurso de apelação, enquanto a sentença não transitasse em julgado. Portanto, eu utilizo a terminologia temporariedade justamente nesse sentido, porque nem sempre a tutela provisória ela vai se esgotar, ela vai ser suficiente para assegurar o direito do autor até a prestação da tutela final com a sentença. Em muitos casos, e esse é um exemplo que eu lhes dou, a tutela ela ultrapassa o momento da prestação da tutela final com a sentença. Por isso que eu digo, ela é temporária. Evidentemente que no momento processual, notadamente após o trânsito em julgado, esse arresto será convertido numa penhora e a tutela cautelar provisória, ela vai se extinguir. No entanto, eu diria que ela tem uma característica muito mais de temporariedade do que de provisoriedade. Porque se eu pensar nela como uma tutela provisória, eu teria que sustentar que a partir do momento que fosse prolatada a sentença, ela não mais subsistiria, o que não corresponde à verdade na medida em que, muitas vezes, repito, a tutela provisória cautelar, ela supera o momento processual da prestação da tutela final. Portanto, a característica mais adequada seria a temporariedade. Terceira característica, a revogabilidade. Evidentemente, se trata de uma tutela provisória, ela pode ser revogada a qualquer momento pelo juiz. Nesse ponto, eu gostaria de ressaltar, não se trata de uma revogação pura e simples ao sabor do humor do juiz, ou ao sabor de um mero requerimento das partes. A tutela ela vai ser revogada se a situação fático-jurídica que amparou inicialmente a sua concessão não mais subsistir. Então não existe aquela situação em que o juiz acorda de bom humor na segunda e defere uma tutela cautelar, uma tutela provisória antecipada, e na terça-feira, por estar de mau humor, ele
entende por bem revogá-la. A revogabilidade, ela é uma característica matizada pela modificação do contexto da situação fático-jurídica que inicialmente deu aso, deu suporte à concessão da tutela provisória. É só nessa perspectiva que ela será revogada. Se modificar a situação fático-jurídica, evidentemente ela será revogada. Do contrário, ela permanece vigente até segunda ordem, até o momento em que as circunstâncias do processo a levem a revogar a sua revogabilidade ou modificações que imponham a sua revogabilidade em virtude da situação que inicialmente reclamou a sua concessão não mais persistir. Uma outra característica que eu posso mencionar, mas eu tenho que mencionar com alguns temperamentos, é a reversibilidade. O próprio Código de Processo Civil, ele estabelece, no tocante às tutelas provisórias antecipadas, que ela não será concedida na hipótese de se tornar irreversível. Veja, essa regra ela deve ser analisada com base na perspectiva constitucional, com base no direito fundamental de acesso à jurisdição, que já foi mencionado aqui para vocês. Ora, ainda que a concessão da tutela seja irreversível, a perspectiva da prestação da tutela efetiva e tempestiva e adequada não pode sucumbir a um direito improvável. Eu vou dar um exemplo que vai explicar melhor essa explanação. Veja bem, embora a tutela de regra, a tutela a ser prestada de regra, ela deva ser reversível, nada impede que em circunstâncias específicas, especialmente quando se está diante de um direito provável, a tutela possa ser deferida, mesmo que seja matizada pela irreversibilidade. Então, vamos pensar num exemplo, um caso concreto, de uma fachada de um imóvel que esteja prestes a ruir e prestes a vir abaixo, e uma vez vindo abaixo ela poderia causar um acidente de grandes proporções, atingindo um grande número de pessoas que estivessem passando pelo seu local. Ora, vamos considerar que um vizinho requeira a demolição dessa fachada, alegando risco não só ao seu imóvel, que é lindeiro a essa fachada, como risco às próprias pessoas que circulam pelas ruas. Embora numa situação como essa seja muito tranquilo sustentar que a irreversibilidade ela está presente, me parece evidente que, diante da garantia fundamental da prestação da jurisdição tempestiva, especialmente tempestiva e efetiva, o juiz não poderia negar a concessão dessa tutela mediante o fundamento de que ela é irreversível. É necessário, nessa hipótese, estabelecer uma ponderação de valores, porque, embora seja irreversível, embora a concessão dessa tutela provisória ela seria inevitavelmente irreversível, a sua não concessão resultaria em prejuízos indeléveis, tanto ao autor, eventualmente, na hipótese dessa fachada vir a ruir, quanto, eventualmente, as pessoas que transitam pela rua, nas proximidades das residências. Então, é um exemplo em que a irreversibilidade que é vedada pelo Código deve sucumbir, deve ser afastada para que a prestação da tutela seja efetiva e seja tempestiva. Então, eu analiso com temperamentos e me parece que essa é a melhor forma de vocês analisar essa regra que estabelece que a tutela provisória não pode ser reversível. Ela tem que ser analisada dessa forma, até porque um direito provável não deve sucumbir a um direito extremamente improvável.
um direito que é improvável, um direito que numa perspectiva de probabilidade, provavelmente não será acolhido, provavelmente será rejeitado ao final da demanda. O que eu quero dizer com isso? Desde que o autor ele esteja instruído com laudos, com documentos, laudos periciais, mesmo que unilaterais, que demonstrem que existe um risco iminente desta hipotética fachada, desse hipotético muro, dessa hipotética casa vir à ruína, evidentemente essas provas unilaterais, essas provas produzidas sumariamente, elas devem dar lastro a que o juiz defira a tutela provisória e determine a demolição do muro, da residência, seja da obra em si, que está colocando em risco tanto o vizinho quanto outras pessoas. Em suma, um direito provável não deve sucumbir a um direito improvável. É essa a ideia que permite, na minha ótica, flexibilizar a irreversibilidade como condição de não se definir como exigência prevista no Código para o não deferimento de uma tutela provisória. Bom, a quinta característica, ela se refere à fungibilidade. Basicamente, é um tema já bastante discutido doutrinariamente. Vocês estão tendo contato agora a primeira vez com a tutela provisória, com o tema tutela provisória, mas esse tema já era bastante discutido sob a égide do Código anterior e atualmente esse tema foi equacionado de forma bastante tranquila. Basicamente, naquelas hipóteses em que uma tutela cautelar é requerida, porém o juiz constata que o pedido não se trata propriamente de uma tutela cautelar, mas sim de uma tutela antecipatória, nada impede que o juiz a defira a partir da premissa da fungibilidade, que é um verdadeiro princípio, ou seja, fungibilidade das tutelas de urgência. Impõe que, mesmo que uma tutela seja requerida, uma tutela cautelar seja requerida a título de tutela antecipada, ou uma tutela antecipada seja requerida a título de tutela cautelar, nada impede que seja aplicada a fungibilidade e a prestação seja realizada, o juiz defira essa tutela amparado nessa fungibilidade. Evita-se aquela situação em que o juiz, diante de um pedido em que ele entende nitidamente acautelatório ou conservativo de direitos, ele indefira o pleito de tutela provisória por entender que aquela situação de direito material comportaria uma tutela antecipatória, satisfativa. Em síntese, significa que a realização do direito material, a proteção do direito material, ou em última análise, a tutela do direito material, ela não pode ser deixada em segundo plano. O processo é instrumento e se, portanto, o autor formulou um pedido de tutela cautelar ou de tutela antecipatória, independente do viés que o juiz vai dar a essa interpretação, independente se o juiz vai interpretá-lo como uma tutela satisfativa ou cautelar, o fato é que existe um direito material que deve ser atendido, deve ser preservado, deve ser tutelado. Então, o juiz utilizaria a fungibilidade e concederia a tutela antecipatória, ainda que o pedido seja tutela cautelar, e da mesma forma concederia uma tutela cautelar, embora o pedido tivesse uma natureza antecipatória. E é muito comum, nós vamos falar nos exemplos, mas o próprio cancelamento de uma inscrição no Serasa. Ora, tem juízes que entendem que se trata de uma tutela antecipada, que ele está satisfazendo um direito que só iria ser deferido na tutela final, na sentença. E tem juízes que entendem que se trata de uma tutela conservativa de direitos. Eu, pessoalmente, penso que o cancelamento da inscrição no Serasa é uma satisfação de um direito que somente seria alcançado na sentença. Mas nem por isso, se
o autor formular esse pedido de cancelamento como tutela cautelar, nem por isso eu deveria deixar de conceder, desde que presentes os requisitos, desde que a inicial esteja devidamente instruída com a documentação necessária, nem por isso deixaria de conceder essa tutela, porque o que deve ser observado em última análise é o direito material que deve ser tutelado. Uma sexta característica que seria a atipicidade. Eu preciso fazer uma comparação com o CPC 73. No Código, sob a égide do CPC 73, as tutelas cautelares eram típicas, ou seja, especificadas, elencadas num rol exaustivo. A rigor, existiam diversas tutelas cautelares, existia um livro próprio para as tutelas cautelares, e essas tutelas cautelares elas eram estabelecidas em diversas categorias. Essa situação, às vezes, causava certa perplexidade, porque o autor tinha que identificar qual tutela cautelar seria necessária para aquele determinado caso concreto. Partiu-se da premissa, na época, que as especificações, as tutelas específicas contempladas no CPC seriam suficientes para dar conta de todas as situações de direito material que reclamassem a sua prestação. O que não é verdade. Cada caso concreto, cada situação da vida, cada situação específica, ela vai reclamar um determinado tipo, uma determinada forma de tutela, e essa forma não deve ser necessariamente prevista no Código. É por isso que, sob a égide do Código atual, as tutelas cautelares elas são atípicas, ou seja, não há a menção expressa a um rol específico de tutelas cautelares. Simplesmente o autor, no caso, vai apresentar a situação concreta que reclama a prestação de uma tutela cautelar e vai requerer a tutela cautelar apresentando na petição inicial os fundamentos necessários para que ela possa ser concedida. Então, a tipicidade ela decorre tanto da unificação do regime das tutelas provisórias, que está previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, quanto da inexistência de cautelares típicas da forma como existia no CPC revogado, no CPC 73. Hoje não existe mais um livro próprio das cautelares. A tutela cautelar, repito, ela é prestada de acordo com a necessidade do direito material que é invocado na petição inicial. E uma outra característica das tutelas provisórias, essa característica, diga-se, aplica-se especificamente às tutelas cautelares. Essa característica é denominada referibilidade. Ela se aplica às tutelas cautelares pelo seguinte motivo: a tutela cautelar ela é referível a um direito, ela se presta a cautelar um direito que será discutido na demanda. Então, essa referibilidade ela está relacionada com a ausência de satisfatividade que é própria das cautelares. As cautelares, nós vamos ver em seguida, ela se presta a conservar direitos. E se ela se presta a conservar direitos, a cautelar direitos, ela tem que prestar referência ao direito que será cautelado. Portanto, ao requerer uma tutela cautelar, o autor necessariamente ele tem que fazer uma referência ao direito que será acautelado. Se é o direito de crédito, e se ele pretende obter uma tutela cautelar de arresto, por hipótese, ele deve fazer referência à situação que reclama a prestação de um arresto, a possível dilapidação do patrimônio do patrimônio do réu que ele está levando adiante para se furtar o cumprimento de uma eventual obrigação que pode surgir em decorrência de uma sentença. Se a rigor o autor está pedindo a sustação de um protesto, é necessário que seja feita referência
ao direito que será cautelado, ou seja, ao direito de acesso ao crédito que pode restar frustrado em virtude dos efeitos que um protesto cambiariforme é suscetível de causar a quem quer que seja. Então, essa referência se refere ao direito que será acautelado e ele tem aplicação como característica das tutelas provisórias exclusivamente às tutelas provisórias cautelares. Bom, nós avançamos agora quanto, para fins didáticos, né, a uma classificação das tutelas provisórias em conformidade com o CPC. A despeito de outras classificações, eu propus duas formas de classificação que me parecem mais adequadas e lógicas com o tema mais fácil, de mais fácil compreensão. A primeira classificação é quanto à natureza da tutela provisória. Então, no tocante à natureza, a tutela provisória, as tutelas provisórias, né, previstas no Código de Processo Civil podem ser de urgência e as tutelas cautelares as tutelas provisórias de urgência, elas bipartem, elas se subdividem em tutelas cautelares e tutelas antecipadas, ou mais precisamente, tutela provisória de urgência cautelar ou tutela provisória de urgência antecipada. E a segunda modalidade é tutela da evidência. Então, vejam bem, a partir do critério da natureza, nós temos tutelas provisórias de urgência, que, por sua vez, se bifurcam em tutelas cautelares e tutelas antecipadas, e tutela provisória da evidência. Então, nós temos essa classificação contra a natureza a partir do elemento urgência, de novo, cautelar e antecipada a partir do critério de urgência. E a outra modalidade que se integra nessa classificação é a tutela da evidência, que é uma tutela, nós vamos brevemente fazer menção a ela, ela dispensa o requisito urgência, portanto, ela é uma categoria, ela tem uma natureza diversa das tutelas de urgência nesse aspecto. O ponto que eu vou chegar, talvez vocês já tenham compreendido com a explanação que foi realizada até agora. Mas um ponto muito importante no tocante às tutelas provisórias de urgência é a distinção entre os critérios satisfação e conservação de direitos. A tutela cautelar e a tutela antecipada, embora ambas sejam tutelas provisórias prestadas com a finalidade, prestadas para atender o requisito urgência que o direito material reclama, elas funcionalmente possuem vocações diversas. A tutela cautelar, como eu fiz uma breve menção, ela se presta a rigor à conservação de direitos. Ela se presta à conservação de direitos que estão prestes a perecer ou estão prestes a sofrer, a comprometer o próprio resultado útil do processo. Então, a finalidade conservativa das tutelas cautelares, ela é bastante acentuada. Eu diria o seguinte: todas as tutelas de urgência elas podem ter maior. Eu dei o exemplo agora do cancelamento de protesto, né? Existe divergência de entendimentos, mas o fato é que uma tutela de urgência ela pode ter em maior ou menor grau uma característica de satisfatividade ou de conservação. A tutela cautelar, a rigor, ela tem essa preponderância de conservação de direitos. Ela se presta, portanto, a conservar direitos, impedindo que esse venha a perecer e permitindo que o resultado útil do processo seja assegurado. Bom, então, como foi ponderado, a tutela cautelar ela tem essa vocação conservativa de direitos. Ela visa a conservar direitos, evitando o seu perecimento e permitindo que o processo tenha um resultado útil.
De nada adiantaria numa ação de cobrança ou até numa ação de declaração de inexigibilidade de débito que, no primeiro caso, numa ação de cobrança, que o réu dilapidasse o patrimônio, o pedido do autor fosse acolhido e não existisse patrimônio suficiente para adimplir aquela obrigação que foi reconhecida numa sentença. Da mesma forma, de nada adiantaria o réu, o autor, enquanto tramita uma demanda declaratória de inexigibilidade de débito, que ele permanecesse inscrito num cadastro restritivo de crédito. Ele não teria, por um bom tempo, acesso ao crédito. Para que, então, o resultado útil do processo seja resguardado é que a tutela cautelar, como tutela de urgência, como tutela provisória de urgência, ela se apresenta. A tutela antecipada, por sua vez, por seu turno, ela tem por finalidade a conservação de direitos. Bom, então, a rigor, a tutela provisória de urgência cautelar, ela tem essa vocação preponderantemente conservativa de direitos. Reitero que existem situações limítrofes em que o critério satisfativo e o critério cautelatório, eles estão no verdadeiro limbo. Mas o fato é que a tutela provisória de urgência, ela está voltada muito mais à conservação de direitos, a cautelar um direito que pode vir a perecer no curso de um processo. Ao passo que a tutela antecipada, ela tem por finalidade satisfazer um direito, realizar materialmente um direito que somente seria realizado ao final da demanda, caso, na hipótese, evidentemente, do pedido do autor ser acolhido, ser julgado procedente. Então, quando eu menciono a satisfatividade como uma característica inerente à tutela antecipada, eu estou me referindo à realização propriamente do direito material que somente seria obtido no momento processual anterior. Então, a tutela antecipada, ela tem essa vocação de antecipar para o momento prefacial do processo, para o momento inicial do processo, antecipar um direito material, a realização do direito material que somente seria efetivada no momento processual bem posterior, que é o momento pertinente à sentença e, eventualmente, após os trâmites recursais, o trânsito julgado. Vou dar um exemplo rápido de tutela antecipada, vocês devem imaginar, mas eu me permito formular esse exemplo. Se eu estou precisando de uma cirurgia e essa cirurgia é de emergência e eu, a rigor, não tive a cobertura do plano de saúde, evidentemente, se eu proponho uma demanda para que o plano de saúde seja compelido a realizar a cobertura de uma determinada cirurgia, eu não posso aguardar até o momento da sentença e, eventualmente, até um trânsito julgado para me submeter a essa cirurgia cuja cobertura está sendo negada pelo plano. Provavelmente, eu terei um prejuízo de dano irreparável se eu aguardar o momento da sentença. Então, o caráter satisfativo, nessa hipótese, ele se apresenta justamente nessa perspectiva de, tão logo seja proposta a demanda, o juiz defira a tutela antecipada que permita a antecipação dos efeitos daquilo que somente seria obtido com a sentença de mérito. Ou seja, eu pretendo obter um provimento que somente seria concedido na sentença para que eu realize a cirurgia. No entanto, eu não tenho como esperar até a sentença. Eu corro um risco de dano irreparável ou de difícil reparação se eu esperar até a sentença. A tutela antecipada, portanto, ela vai antecipar para o início da demanda a análise do meu pedido de tutela provisória e permitir que o meu direito seja satisfeito prontamente. Eu vou satisfazer o meu direito enquanto o trâmite regular percorre. Ou seja, eu não vou aguardar a sentença para que o meu direito seja propriamente satisfeito.
tutela cautelar, como último exemplo, ela visa a cautelar o meu direito que está sendo debatido. No caso do direito ao crédito, numa ação de cobrança, eu, através do arresto, eu vou acautelar o direito de crédito que estaria em perigo caso o autor, o réu, enfim, prosseguisse no seu intento de dilapidar o próprio patrimônio para não adimplir a obrigação que eventualmente possa surgir com a sentença. Essa basicamente é a distinção. E partindo agora para um segundo critério de classificação das tutelas provisórias, eu proponho a classificação quanto ao critério temporal, ou seja, quanto ao momento de sua concessão. A partir desse critério, as tutelas provisórias, elas podem, eu estabeleço a classificação a partir das seguintes premissas: tutela de urgência antecedente e tutela de urgência incidente. Tutela de urgência antecedente, ela pode ser cautelar ou antecipada. Eu vou explicar a rigor o que significa cada qual, mas não sem antes destacar que o Código ele não prevê a modalidade tutela da evidência em caráter antecedente. Portanto, pelo critério temporal referente ao momento de sua concessão, a tutela de urgência ela pode ser antecedente ou incidente. Incidente, eu já de plano explico. Se trata de uma tutela de urgência concedida no curso do processo. No curso do processo. E a tutela antecedente, ela é proposta antes mesmo da apresentação do pedido principal. Bom, prosseguindo, eu vou falar da tutela de urgência cautelar, já fiz apresentei diversas características, né? Mas com relação ao seu perfil funcional, o que se exige para a concessão de uma tutela de urgência cautelar? Veja, basicamente, os requisitos: probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo ou risco de dano irreparável. Esses dois elementos imprescindíveis para a concessão da tutela cautelar, eles podem ser substituídos por duas expressões que certamente vocês já ouviram falar muito: fumus boniuris e periculum in mora. Esses requisitos, eles se prestam tanto para a concessão da tutela de urgência cautelar, quanto para a prestação da tutela de urgência satisfativa ou tutela de urgência antecipada. Ou seja, eu preciso que, para que seja concedida uma tutela provisória de urgência, seja cautelar, seja antecipada, que o autor demonstre a probabilidade do seu direito, ou seja, ele precisa demonstrar que num juízo de cognição sumária, baseado naquela prova que ele conseguiu apresentar junto com a petição inicial, o juiz se convença que o direito dele é plausível, o direito dele é palpável e que existe uma perspectiva de ser acolhido após a ampla cognição exauriente, após a cognição exauriente, após a ampla dilação probatória, ele pode ser, a rigor, reconhecido na sentença. É uma probabilidade, é um juízo sumário, com base naquele acervo de provas produzidos prontamente pelo autor, e o juiz deve se convencer que a tese apresentada pelo autor ela é plausível e que, portanto, ela comporta acolhimento ao final. E o periculum in mora, basicamente, é o perigo da demora, é o risco ao resultado útil do processo. O caso do arresto é um exemplo, é o risco de dano irreparável, de difícil reparação. Eu dei o exemplo, no caso da tutela antecipada, da cirurgia. Ora, eu não posso aguardar a cirurgia, existe um risco de dano irreparável. Portanto, a conjugação dos dois requisitos, probabilidade do direito e risco de dano irreparável, ou risco ao resultado útil do processo, ou, em breve síntese,
fumus boniuris e periculo in mora são os requisitos que são impostos para a concessão de uma tutela de urgência cautelar ou antecipada. É necessário observar com relação à tutela de urgência cautelar, e também isso vale também tanto para a tutela de urgência cautelar como para a tutela de urgência antecipada, embora o Código seja expresso com relação à tutela de urgência cautelar apenas, mas essa regra pode perfeitamente ser usada para tutela de urgência antecipada. O juiz pode concedê-la liminarmente, ou seja, sem a oitiva da parte contrária. Por quê? Porque nesse caso ele estaria sacrificando o direito fundamental pertinente ao contraditório em prol, em benefício, em preservação do direito à efetividade. Então, o juiz pode conceder a tutela de urgência, seja antecipada, seja cautelar, em caráter liminar, sem oitiva da parte contrária, ou após justificação prévia. Justificação prévia nada mais é do que uma audiência que o juiz designa para um prazo evidentemente curto. Nessa audiência, ele vai ouvir o autor e vai ouvir, eventualmente, se ele entender necessário, uma ou duas testemunhas que ele faculta ao autor trazer nessa audiência, para que ele possa formar a sua convicção no tocante à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Não se trata de formar convicção, por óbvio, pertinente ao juízo de certeza, ao juízo que será realizado no momento da aprovação da sentença. Se trata de formar a convicção a partir de elementos probatórios que vão ser trazidos pelo autor, na hipótese, né, de se realizar essa audiência de justificação, a convicção da presença do fumus e do periculum para concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada. Bom, prosseguindo, o juiz ele pode, tanto no caso da tutela, na concessão da tutela de urgência cautelar, quanto no caso da tutela de urgência antecipada, exigir que o autor preste uma caução ou contracautela. Você já deve ter ouvido falar a respeito. Então, o juiz, diante das circunstâncias, ele pode entender que, nada obstante estejam presentes os requisitos, a contracautela se faz necessária. Essa contracautela pode ser realizada através do oferecimento de bens imóveis em garantia, ou até, como é mais corriqueiro, a prestação de caução contra cautela em dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo para que vocês compreendam. Diante de um pedido de sustação de protesto, e evidentemente o credor de uma determinada quantia, ele tem evidentemente direito, ele está amparado pelo exercício regular do direito ao apontar um título a protesto. Se esse título não restou, foi impago, não foi adimplido pelo devedor, ele tem direito de apontá-lo a protesto. O juiz, então, diante de um pedido de sustação de protesto por hipótese, embora ele entenda que os requisitos estão presentes, ele pode muito bem exigir do autor a prestação de contracautela, de caução, para que seja, como condição, para que seja deferida a tutela cautelar. E da mesma forma, no caso de tutela antecipada, nada impede que o juiz, diante das circunstâncias, ele requeira a prestação de contracautela, de uma caução, para que a tutela respectiva seja deferida. É importante vocês notarem que a contracautela ou caução, ela não é propriamente um requisito para a concessão da tutela. Ela não é um requisito para a concessão da tutela provisória. Ela se presta fundamentalmente a assegurar que, numa hipótese de revogação, em virtude, por exemplo, da improcedência do pedido do autor, esses valores possam ser utilizados para ressarcir os danos
que o réu teve com a concessão de uma tutela de urgência. Então, a prestação de caução contra cautela, ela tem por finalidade assegurar que eventuais danos que possam ser causados ao réu em virtude do seu deferimento sejam ressarcidos. É essa, basicamente, a finalidade da caução contra cautela, que pode ser exigida pelo juiz, nada obstante, de novo, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. É uma precaução do juiz que visa resguardar um direito do réu na hipótese dessa tutela ser revogada ou na hipótese, eventualmente, que pode acontecer, evidentemente, de ele sofrer danos em decorrente da tutela. O pedido pode ser julgado improcedente, o autor pode estar agindo de má-fé e o réu pode sofrer prejuízos derivados da concessão dessa tutela. Então, existe a possibilidade do juiz exigir a contracautela ou a caução. Com relação a... Nós vamos falar agora sobre a tutela cautelar antecedente, sobre aspectos procedimentais. Evidentemente que eu vou passar as balizas principais, né? Se trata de uma matéria muito extensa, mas me parece que será suficiente para que vocês tenham noção de como que se opera no dia a dia o procedimento de uma tutela cautelar, seja na sua forma antecedente, seja na sua forma incidente. Primeiramente, eu ressalto que, via de regra, a tutela cautelar é requerida de forma incidental. Incidental, entendam, compreendam, significa que ela é requerida juntamente com a ação que é proposta. O autor, ele apresenta uma ação, uma petição inicial completa, com partes, pedido, causa de pedir, com pedido de tutela final, e no bojo dos seus requerimentos, ele pede uma tutela final. Vamos dar um exemplo aí, uma tutela final corresponderia à inexigibilidade de um débito e pede como tutela provisória de urgência a suspensão da inscrição do seu nome no cadastro restritivo de crédito. Então, geralmente, a tutela provisória de urgência, seja cautelar, seja antecipada, ela é requerida em caráter incidental, ou seja, no bojo da própria demanda. O autor simplesmente formula, portanto, o pedido de tutela provisória de urgência no bojo da petição inicial. No entanto, o Código estabelece a possibilidade da tutela provisória de urgência ser requerida em caráter antecedente. Então, nós vamos falar inicialmente da tutela cautelar prestada em caráter antecedente. Basicamente, nessa hipótese, o autor, ele vai apresentar o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, ele vai fazer a referência ao direito que está sendo acautelado, ele vai apresentar uma breve exposição sumária dos fatos, vai apresentar os fundamentos pertinentes ao periculum in mora e ao fumus boniuris, ou seja, ao risco, ao resultado útil do processo, e da mesma forma, a plausibilidade do seu direito, como eu falei para vocês, o fumus boniuris, e vai formular esse pedido em caráter antecedente. Então, resumindo, a petição inicial vai se resumir a uma breve exposição dos fatos, a referibilidade, a referência ao direito acautelado, aos fundamentos quanto ao periculum in mora e ao fumus boniuris e ao requerimento da tutela cautelar.
Eu vou falar agora, de acordo com o critério do momento da sua concessão, né, que eu já mencionei anteriormente, se trata a tutela de urgência provisória, ela é classificada em antecedente e incidente, lembrando que a tutela da evidência somente ela é prestada em caráter incidente, ela não é uma tutela de urgência, é uma categoria autônoma que dispensa requisito de urgência, mas no tocante às tutelas de urgência, que se bipartem em cautelar e antecipada, elas podem ser prestadas no momento, quanto ao momento da sua concessão, elas são classificadas em antecedentes e incidentes. Primeiramente, via de regra, o autor formula o pedido de tutela cautelar ou de tutela antecipada juntamente com a petição inicial. Ele apresenta, portanto, uma petição inicial completa, integral, e nos requerimentos finais, além do pedido de tutela final, que é o pedido, né, evidentemente, pedido referente à pretensão que ele pretende, a pretensão de direito material que ele deduz na demanda, ele apresenta um pedido de tutela cautelar ou tutela satisfativa. Então, muito simples. O autor apresenta uma petição inicial na qual ele alega, na causa de pedir, alega que o plano está recusando a cobertura e requer o reconhecimento do direito dele à cobertura, uma prestação de fazer do plano para que seja realizada a cobertura daquela cirurgia, daquele tratamento, e em caráter de urgência ele requer uma tutela antecipada para que seja determinado ao plano de saúde que desde logo seja realizada a cobertura da cirurgia. Da mesma forma, numa ação de cobrança, ele vai apresentar a petição inicial completa, deduzindo a origem da cobrança, deduzindo o inadimplemento do réu, vai requerer a condenação do réu no pagamento de determinada quantia e, como tutela acautelatória conservativa, ele vai requerer um arresto, por hipótese, né, que determinado bem seja resguardado para garantir o eventual crédito dele que pode surgir com a prolação da sentença, pode surgir eventualmente com a concessão da tutela final que é realizada através da sentença. Portanto, via de regra, a tutela de urgência cautelar e antecipada, ela é requerida em caráter incidental. Incidental, recordem, associem com curso do processo. No curso do processo, ainda que, juntamente com a petição inicial, ela não perde esse caráter incidental, porque o processo já está em curso, né? A petição já está completa e não há nenhum, não resta nenhum requisito para que o pedido de tutela final seja complementado. Não é necessário a complementação do pedido de tutela final. A petição inicial está completa e no seu bojo é formulado um pedido de tutela de urgência. Basicamente, essa regra é pertinente às tutelas de urgência que são prestadas em caráter incidental. Porém, o Código estabelece e prevê, tanto para o caso de tutela cautelar quanto para o caso de tutela antecedente, a possibilidade de seu requerimento ser realizado de forma antecedente. Quando eu menciono caráter antecedente, eu estou me referindo às situações em que o autor necessariamente ele terá que complementar a petição inicial para apresentar o pedido de tutela final. Vamos falar, então, da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. A previsão está estampada no artigo 305 do Código de Processo Civil e funciona mais ou menos da seguinte forma, né? Os aspectos procedimentais, em breve síntese, abrangem os seguintes aspectos. O autor ele apresenta um breve resumo da demanda, uma exposição sumária dos fatos, uma breve exposição dos fatos. Ele vai mencionar, em virtude da característica da referibilidade, o direito, ele vai fazer uma referência ao direito que se pretende acautelar,
vai, da mesma forma, apresentar a fundamentação pertinente ao fumus boniuris, ao periculo in mora, ou a plausibilidade do direito invocado e ao risco, ao resultado útil do processo. Ele vai apresentar isso em tópicos e vai formular o pedido de tutela cautelar pretendido. Então, vamos pensar que no caso de uma sustação de protesto, o autor ele apresente um pedido de tutela cautelar antecedente. Ele vai resumir os fatos, vai identificar o direito a ser acautelado, que é o direito de acesso ao crédito dele, né, naturalmente, porque o protesto ele tem um condão de causar efeitos nefastos a pessoa, né, que contra si tem um protesto lavrado, e vai requerer o pedido de tutela cautelar. A partir de então, o réu é citado para apresentar, para se manifestar em 5 dias e o juiz decidirá em seguida. Essa tutela cautelar ela vai ser efetivada, no caso da situação do protesto, uma vez deferida a tutela cautelar para sustar o protesto, ela deve ser efetivada e, a partir da sua efetivação, isso também está previsto no Código, o autor terá 30 dias para apresentar o pedido principal. Então, ele vai, no prazo de 30 dias, contados da efetivação daquela tutela cautelar que foi deferida em caráter antecedente, ele vai apresentar o pedido principal, o pedido de tutela definitiva propriamente. Ou seja, ele vai apresentar a causa de pedir relativo ao direito acautelado, ele vai apresentar os fatos, vai apresentar os fundamentos jurídicos, vai apresentar todas as razões que circundam o pedido de tutela final. Então, nos mesmos autos, isso notem bem, eu não estou falando de 2 demandas, isso é muito importante. Nos mesmos autos em que foi requerida a tutela cautelar em caráter antecedente, o autor deverá, no prazo de 30 dias contados, não da concessão, mas da efetivação da tutela cautelar. Ou seja, foi deferido pelo juiz no dia 5. Se ela for efetivada no dia 10, ou seja, nesse exemplo do protesto, se o protesto foi sustado apenas no dia 10, é a partir dessa data que conta-se o prazo de 30 dias para o pedido principal, o pedido de tutela final, ser apresentado nos mesmos autos. Então, como eu disse, o autor ele vai apresentar um pedido de tutela final, vai apresentar os fatos, os fundamentos jurídicos, vai apresentar os fatos e fundamentos jurídicos relativos ao direito acautelado, vai formular requerimentos de prova, vai formular o pedido principal propriamente e deve fazê-lo necessariamente no prazo de 30 dias contados da efetivação da tutela cautelar que foi deferida. No caso da tutela cautelar, da tutela antecipada antecedente, uma situação nova no CPC, mas que, enfim, permite, o CPC permite, né, tem essa previsão. Basicamente, a previsão está estampada no artigo 303 e seguintes do CPC. É a hipótese em que a urgência ela é concomitante à propositura da demanda. Então, nas hipóteses em que a urgência ela é simultânea à propositura da demanda, o Código autoriza que o autor apresente o pedido apenas da tutela satisfativa, da tutela antecipada de caráter satisfativo, ou seja, apresente a síntese dos fatos que dão amparo
ao seu pedido de tutela cautelar, ao seu pedido de tutela antecipada. Então, ele vai apresentar a síntese. Eu vou até me socorrer aqui das minhas anotações, né? Mas, basicamente, ele vai fazer uma breve exposição da demanda principal, o direito que pretende ser realizado e os requisitos respectivos, esses, como eu falei, periculum in mora e fumus boniuris. A partir do momento em que ele formula o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, e desde que a tutela antecipada em caráter antecedente seja deferida pelo juiz, ele terá um prazo para aditar a petição inicial e complementá-la com o pedido de tutela final. Esse prazo para o aditamento, segundo o CPC, é de 15 dias, mas o juiz, evidentemente, pode conceder um prazo maior. Então, imagine uma situação prática que pode dar aso a essa iniciativa pelo autor. Vocês, como advogados, recebem um cliente na parte da manhã relatando a necessidade de uma cirurgia de urgência, e essa cirurgia não pode demorar, a cirurgia tem que ser realizada num prazo máximo de 10 dias, e o plano recusou a cobertura. Veja, pode ser que vocês não tenham tempo suficiente de preparar a petição inicial com todos os fundamentos. Nessa hipótese, a tutela antecipada ela pode ser requerida em caráter antecedente, ou seja, o autor, através do seu advogado, ele pode propor a tutela antecipada em caráter antecedente, apresentar, portanto, uma breve síntese da petição inicial, uma breve síntese dos fatos, uma breve exposição da demanda, identificar o pedido principal, apresentar os fundamentos pertinentes ao fumus boniuris e ao periculum in mora, ou seja, a plausibilidade do direito invocado e ao fundado receio de dano irreparável, e, na sequência, solicitar o pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, invocando também nos requerimentos o prazo para que oportunamente seja realizado o aditamento da petição inicial. O juiz, uma vez deferida, né, a tutela antecipada, ele vai conceder ao autor um prazo para que ela seja aditada, ela seja complementada. Nessa circunstância, o aditamento compreende o quê? A complementação da causa de pedir, com a complementação, enfim, a apresentação dos argumentos referentes, no caso, à tutela final, né? Então, compreenderia a complementação da petição inicial com argumentos, né? Argumentos mais robustos, a complementação em si da petição inicial, apresentação de outros documentos que o autor entender necessário, e, da mesma forma, o pedido de tutela final, ou seja, o pedido de procedência, a formulação do pedido de procedência para que seja reconhecido o seu direito à cobertura daquele determinado tratamento ou cirurgia. Uma curiosidade que o Código estabelece, que constitui hoje um dos temas mais complexos que envolve a tutela antecipada em caráter antecedente, que é a possibilidade de sua estabilização. Então, isso consiste basicamente no seguinte: desde que seja concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, desde que, evidentemente, o autor faça um requerimento nesse sentido, de que pretende utilizar os benefícios do artigo 303, né? Uma vez concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, caso o réu não interponha recurso, ou seja, caso o réu não apresente
recurso contra a decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente, ela se estabiliza, opera-se a estabilização dela. E, portanto, ela só poderia ser revista à luz do que estabelece o artigo 304, parágrafo 5º, no prazo de 2 anos, mediante propositura do réu, na realidade do réu não, mediante propositura de qualquer das partes de ação, de uma ação de cognição exauriente, que seria processada naqueles próprios autos, né, em apenso, para que seja rediscutida aquela tutela cuja estabilização operou-se. A estabilização significa uma imutabilidade daquela decisão que restou estabilizada. Então, para vocês terem, para mencionar exemplos, a decisão de saneamento ela tem uma forma de estabilidade, a preclusão é uma forma de estabilidade, a coisa julgada é a forma de estabilidade mais forte que existe, né? A estabilização da tutela antecipada prestada em caráter antecedente, tal como previsto no artigo 304 do CPC, é um instrumento recente, ainda pouco aplicado, que tem gerado muitas polêmicas, né? Afinal de contas, de certa forma, de acordo com a previsão do Código, de acordo com a interpretação doutrinária, uma vez concedida uma tutela antecipada em caráter antecedente, se não for interposto um recurso pelo réu, se o réu se conformar com essa decisão, a rigor opera-se sua estabilização e, portanto, ela tornaria-se imutável, podendo, nada obstante, ser proposta a ação no prazo de 2 anos, segundo o artigo 304, parágrafo 5º, para que ela seja revisada, reformada, invalidada, enfim. Mas a polêmica que surge, a rigor, essa estabilidade se equivale ou não à coisa julgada? Essa estabilidade, como é que ficaria essa estabilidade após o decurso do prazo de 2 anos? Enfim, são polêmicas que ainda emergem com relação a esse novo instituto. O fato é que existe a previsão e, em princípio, embora o Código estabeleça que o réu deve fazer uso do recurso cabível, o próprio conceito de recurso é discutível nessa hipótese, porque uma vez concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, qual seria o recurso cabível contra essa concessão? O agravo de instrumento. Seria necessário que o réu, em todas as situações, para evitar a estabilização da tutela que foi deferida em caráter antecedente, devesse interpor um recurso de agravo de instrumento? Olha como isso não acarretaria uma sobrecarga de trabalho para o Tribunal de Justiça? Por outro lado, será que esse recurso não comportaria um conceito mais extenso, uma interpretação extensiva, de modo a permitir que uma mera manifestação do réu, embargos declaratórios que seja, uma mera manifestação do réu, dizendo que não concorda com a prestação da tutela em caráter antecedente, não seria suficiente para afastar os seus efeitos, impedir que seus efeitos se estabilizassem? Portanto, é uma das polêmicas, né, que não comportaria o debate nessa aula bastante breve que eu estou propondo para vocês. Mas, a rigor, para que vocês tenham noção de como funcionaria, imagine uma situação em que é requerido uma tutela antecipada em caráter antecedente, diga-se, né? Isso é bom, é importante destacar. O autor requer uma tutela antecipada em caráter antecedente para cancelar um protesto ou para cancelar um título, a inscrição dele que foi realizada no cadastro restritivo do Serasa, por hipótese. Apresentada o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, decorrido o prazo sem qualquer manifestação do réu, ou seja, sem que o réu apresente qualquer inconformismo, sem que o réu
manifeste seu inconformismo com relação à prolação da decisão, ela, né, dentro do prazo legal do recurso, que seria o recurso de agravo, cujo prazo é 15 dias, ela adquiria sua estabilidade e ela torna-se imutável, ou seja, ela não poderia ser modificada, salvo a hipótese de propositura daquela ação prevista no artigo 304, parágrafo 2º, com a finalidade de revisá-la, invalidá-la ou reformá-la. A mim me parece, sinceramente, embora eu tenha visto muito poucas situações de tutelas antecipadas requeridas em caráter antecedente, me parece que se referem àquelas situações em que o autor ele não pretende levar adiante a discussão, ele simplesmente pretende obter uma tutela antecipada que seja suficiente para satisfazer o direito dele. Então ele não pretende levar adiante a discussão a respeito da existência ou não do débito. Ele quer simplesmente que seja cancelado o nome dele no Serasa, que seja cancelado o protesto, ou eventualmente ele quer simplesmente que seja assegurado o direito dele realizar a cirurgia. Ele não pretende levar adiante essa discussão. Então ele propõe a tutela antecipada em caráter antecedente, obtém a tutela, o réu mantém-se inerte, vamos considerar que o réu manteve-se inerte, ela se estabiliza e, portanto, a sua modificação dependeria, no caso, da iniciativa de qualquer uma das partes em propor uma ação de cognição exauriente para rediscutir o teor dessa tutela. Me parece, a priori, né, que seja essa a finalidade desse instrumento previsto no CPC. Ainda de pouca utilização, mas o CPC ainda é muito recente, ele está em vigor apenas há 3 anos e, portanto, é um instituto que pode vir a ser usado com mais frequência ao longo dos anos. Por ora, a impressão que eu tenho, que eu passo para vocês, é essa. Para finalizar, vou falar rapidamente sobre a tutela da evidência. Eu posso, inclusive, a depender do nosso calendário, passar mais informações a respeito desse instrumento processual, se tivermos tempo, nas aulas, mas eu vou passar rapidamente, brevíssima síntese mesmo, os aspectos principais da tutela da evidência. A tutela da evidência é uma tutela provisória que, a rigor, ela dispensa o seu elemento urgência. Ela não é uma tutela de urgência. É uma tutela que não exige para a sua concessão o requisito urgência. Ela se pauta, a rigor, na evidência do direito. E ela tem o seu substrato doutrinário no direito francês e no direito italiano. No direito francês, especialmente, no instrumento denominado référé provision. Então, ele é uma tutela sumária, ela tem por finalidade, tutela sumária como as demais, né, de urgência também, mas o que caracteriza ela é a ausência do seu elemento urgência. E ela tem por finalidade coibir a defesa inconsistente. Defesa inconsistente é essa que é representada pelo abuso do direito de defesa ou pelo manifesto propósito protelatório do réu. E a sua concessão, ela depende, a evidência do direito, ela é elencada nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 311 do CPC. Ela tem por finalidade, portanto, essa redistribuição do ônus do tempo do processo. Então, é uma premissa da tutela da evidência, a redistribuição do ônus do tempo do processo. Esse ônus do tempo do processo, que a rigor, via de regra, ficava a cargo do autor que tinha razão, quer dizer, o autor tinha razão, estava amparado por uma tese absolutamente verossímil e ainda assim, diante da postura resistente do réu, diante da postura do réu que apresenta uma tese infundada com intuitos meramente protelatórios, o autor via-se obrigado, justamente por existir o requisito urgência no seu pleito, ele via-se obrigado a aguardar todo o trâmite processual, todo o desfecho, aguardar o trâmite processual até o seu desfecho para eventualmente satisfazer o seu direito. Então o código ele reformulou, apresentou com
com a finalidade de coibir o manifesto propósito protelatório ou abuso de direito de defesa, ele formulou essa modalidade de tutela sumária denominada tutela de evidência, como eu disse, dispensa o requisito de urgência e exige para sua concessão que a tese jurídica apresentada pelo autor esteja amparada nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 311 do CPC. Eu vou rapidamente fazer uma menção. Alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Vamos imaginar, então, que a tese do autor já esteja, a tese jurídica que ele apresentou com a petição inicial, esteja sedimentada em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ou esteja sedimentada em julgamentos afetados em recursos repetitivos perante o STF ou STJ. Enfim, que a tese dele esteja, por um outro viés, respaldada em precedentes dos tribunais superiores. Ora, numa hipótese como essa, dificilmente o réu teria como apresentar uma defesa que não fosse inconsistente. Afinal de contas, a tese jurídica apresentada pelo autor encontra respaldo, encontra-se sedimentada num precedente que foi firmado pelas Cortes Superiores. Nessa hipótese, não justificaria que o autor, embora não comprovasse a urgência, o elemento urgência, o perículo in mora, que não está presente nos casos da tutela de evidência, embora ele não comprovasse o perículo in mora, não seria razoável que ele tivesse que aguardar todo o percurso de um trâmite processual para que o seu direito fosse satisfeito. Eu ressalto que nessa hipótese a evidência do direito dele, pautada numa tese jurídica flagrantemente amparada por um precedente das Cortes Superiores, asseguraria ele a imediata satisfação do direito, justamente porque, reitero, dificilmente o réu teria êxito em apresentar uma defesa que não estivesse maculada pelo abuso do direito ou com manifesto, não estivesse maculada pelo manifesto propósito protelatório. Afinal de contas, a tese do autor é muito robusta. Ela está sedimentada no entendimento que se afigura pacífico nas Cortes Superiores. Então, nessas hipóteses, muito embora o autor não demonstre o perículo in mora, se ele demonstrasse o perículo in mora, ele estaria diante de uma tutela antecipada, ele poderia ser deferido esse provimento, embora não exista o elemento urgência, porque ele não apresenta o elemento urgência, ele poderia pedir uma tutela para o juiz fundada na evidência do seu direito para que seja prestigiada a efetividade em detrimento de uma defesa não séria, de uma defesa inconsistente, de uma defesa imbuída apenas de um manifesto propósito de protelar o desfecho de uma demanda. Da mesma forma, a petição inicial, se ela estiver, estou já mencionando o inciso 4, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não ponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Essa hipótese, o juiz, que ela se assemelha muito à técnica monitória que vocês vão estudar nos períodos subsequentes, é a hipótese em que o autor consegue demonstrar, através de prova documental robusta, verossímil, que a sua tese ela está devidamente, que sua tese é forte, robusta, verossímil. Ele consegue demonstrar, a partir de prova documental, que o seu direito provavelmente será reconhecido. A tutela de evidência, ela, como toda tutela sumária, ela se pauta no juízo de probabilidade. No entanto, esse juízo de probabilidade é tão forte, tão intenso, diante dos elementos probatórios que o autor apresentou, que qualquer manifestação de defesa do réu será uma manifestação
que muito provavelmente será levada adiante com fins protelatórios. Então, nesse caso, o autor apresenta uma tese jurídica. Essa tese jurídica, vamos pensar, um exemplo, uma ação de cobrança. Essa ação de cobrança ela está lastreada num instrumento de confissão de dívida. Esse instrumento de confissão de dívida ele tem a autenticidade das assinaturas reconhecidas em firma, um documento que não apresenta maiores dúvidas com relação à sua autenticidade. Enfim, num caso como esse, o autor não seria obrigado a suportar o ônus insuportável do tempo do processo para satisfazer o seu direito. Embora me parece tranquilo que o elemento urgência não esteja presente, afinal de contas, ele está manejando uma ação de cobrança, ele pretende receber valores, ele não demonstrou nenhuma urgência no recebimento de valores. No entanto, a tese dele afigura-se tão robusta e amparada numa documentação suficiente, numa documentação verossímil, que o juiz, para coibir o manifesto propósito protelatório que pode ser utilizado pelo réu com a finalidade de protelar a satisfação do direito do autor, e o juiz ele pode conceder essa tutela de evidência com o propósito de inverter-se a regra do jogo, inverter-se o ônus do tempo do processo. Se o direito do réu é evidente, se o direito do réu se o direito do autor é evidente, se o direito do autor está amparado em prova documental que tem respaldo numa tese jurídica, ou tem respaldo nos argumentos que ele apresentou no inicial, não é necessário um longo trâmite processual para que ele seja reconhecido. E para essa finalidade, inversão do ônus do tempo do processo, é que a tutela da evidência, como instrumento processual apto a assegurar a efetividade do processo, é previsto no CPC. O parágrafo único estabelece que, nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 311, o juiz pode conceder a tutela da evidência em caráter liminar. Nas hipóteses dos incisos 1 e 4, a tutela da evidência só poderia ser deferida após a oitiva do réu. Eu trabalhei com esse tema no mestrado e, enfim, embora nós possamos voltar a discutir com um pouco mais de profundidade a respeito, eu sustento que esse parágrafo único ele não poderia ser aplicado. Eu sustento que a tutela da evidência ela é possível apenas após a realização do contraditório do réu. Por quê? Porque se não existe urgência, eu não tenho como sacrificar, como deixar como afastar o direito fundamental ao contraditório em nome do direito fundamental à efetividade. Então, eu sustento o seguinte, basicamente que no juízo de ponderação, como o elemento urgência não está presente no caso da tutela da evidência, ela só poderia ser deferida mesmo nos casos dos incisos 2 e 3 após a oitiva do réu. Mas é apenas uma tese que foi apresentada, né, mas que eu menciono para vocês. E, de qualquer forma, o código ele autoriza a sua concessão em caráter liminar nos incisos, no caso, os incisos 2 e 3 do artigo 311, o que não tem, de novo, a minha concordância em virtude da impossibilidade, na minha ótica, de sacrificar-se o contraditório em nome da efetividade. Basicamente, essas eram as premissas que eu queria passar para vocês com relação ao tema tutela provisória. Eu sei que a aula gravada e o tempo que foi dedicado a esse propósito não é suficiente para esgotar o assunto e diria que a aula presencial ela suscitaria muitos debates interessantes que poderiam ser esclarecidos de forma mais satisfatória.
mas é aquilo que temos para hoje, né? O programa é imenso, eu não tive tempo, na realidade, de cumprir integralmente o programa. Eu vou acabar cumprindo o programa por conta da gravação dessa aula. Uma aula como essa, presencial, me tomaria talvez 3 ou 4 aulas. Eu perdi ao longo desse semestre 5 aulas por conta de feriados e eventos que ocorreram. Portanto, a alternativa, a solução que me pareceu plausível para passar para vocês as premissas básicas de um tema tão relevante foi gravando a aula e sugerindo um debate através de um trabalho, num questionário que vou apresentar para vocês. Então, nada obstante, eu estarei sempre à disposição de vocês para equacionar qualquer dúvidas que possam surgir a respeito desse tema. Diante da exiguidade do tempo, foi o que eu pude fazer. Espero que vocês consigam compreender pelo menos a essência da tutela provisória, os seus fundamentos primordiais e, eventualmente, a depender se eu continuarei ou não com as turmas no próximo ano, eu poderei complementar as premissas, as ponderações que foram passadas através dessa aula oportunamente. Eu agradeço a atenção de vocês, gente, e até breve.